Conversas Financeiras, um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conversas Financeiras, o seu programa da Rádio Alfa sobre sensibilização e educação financeira. E connosco hoje em estúdio temos a doutora Elsa Almada, especialista em gestão de risco. Olá, boa tarde. É um prazer tê-la aqui connosco no nosso podcast. E eu agradeço pelo convite. Doutora Elsa, vamos por partes. Antes de mais, o que é isto de risco de crédito para as pessoas que nos estão a ouvir saberem melhor um bocadinho sobre esta questão de risco de crédito? O risco de crédito é a possibilidade de um cliente não cumprir com as suas obrigações de contrato. Sendo mais direta, é o risco do cliente não pagar o crédito que contraiu junto a uma instituição financeira. Quando eu digo clientes, estou a referir às empresas, aos clientes particulares e também às outras institucionais. Na prática, como é que se processa isto do risco de crédito? O que é que está por detrás, digamos assim? Parece uma palavra muito pomposa, mas o que é que está por detrás? Tudo advém de uma necessidade de um cliente ao dirigir-se a uma instituição financeira para solicitar um crédito. Tudo bem? Neste pedido, é necessário que haja uma análise prévia, tanto por parte dos comerciais, como também de um departamento específico, para analisar o risco do cliente em não pagar numa data futura o crédito, as suas obrigações que contraiu com a instituição financeira quando solicitou dinheiro como empréstimo. E quais são estes riscos, digamos assim? Que características é que têm estes riscos? Como é que podemos identificar esses riscos? Normalmente utilizamos todas as informações do cliente. É importante que saibamos todas as informações do cliente, desde condições financeiras, as próprias condições comportamentais do cliente, que eu posso falar já daqui a pouco, também os seus patrimónios, o que o cliente tem em termos de recursos, depósitos, imóveis ou outros bens que posteriormente podem ser utilizados também no processo de crédito como garantias. Também nós analisamos a relação que o cliente tem com a instituição bancária que dirige para solicitar o crédito ou também com outras instituições financeiras. Nós avaliamos o comportamento do cliente, ou seja, o seu histórico no passado, como é que foi o seu comportamento em termos do pagamento. Cumpriu na data? Não. Ou seja, se eu tiver incumprimentos, dificilmente vou ter acesso. É um sinal a considerar, porque o histórico mostra se o cliente, é bom pagador ou não. É bom que o cliente tenha sempre bom comportamento, porque tendo isso no seu histórico no passado, isso pode comprometer um novo pedido de financiamento. Agora convido a vermos, a escutarmos o que é que os cidadãos comuns, digamos assim, se eles sabem o que é isto de risco de crédito, se estão por dentro da informação ou se têm dúvidas. Vamos ver. Conversas Financeiras com o apoio do IIB. Tem uma pequena noção de o que significa risco de crédito. É tipo o que está fazer um empréstimo, tem que ter alguma garantia junto àquele empréstimo, no caso que é para paga. Tem um tempo que é para paga ou tem alguma coisa se você conseguir pagar que é para poder em troca daquele empréstimo que faz. O risco de crédito é risco que o banco te leva em conta a hora que ele está avaliando o pedido de empréstimo. Se calhar está de aquele risco se você tem condições de pagar ou não. Acho que ele é que é risco de crédito. Aqui as pessoas têm uma noção ou não? Estão certas ou mais ou menos? Sim, eu gostei da resposta da última pessoa. Sim, do nosso Sansi, que é engenheiro eletrónico. Ele está por dentro do assunto. Que o banco tem que avaliar todas as características da pessoa, também do próprio produto em si, do pedido, né? Das garantias, como ele bem disse, para avaliar se há capacidade do cliente adquirir o crédito e também se o banco, ao conceder este crédito, consiga ter todos os pagamentos na data definida. É importante as pessoas também terem esta noção do que é um risco de crédito, estarem bem informadas.
Claramente que sim, porque isso, estando informadas, as pessoas informadas, isso facilita a relação com a instituição financeira, porque ao dirigir-se ao banco para pedir um crédito, o cliente já sabe que vai ser solicitado um conjunto de informações, é necessário ser transparente com a instituição financeira, porque isso vai ajudar no processo de decisão de crédito. E ajuda-nos também na definição da própria proposta de crédito, ajustando o pedido do cliente às suas necessidades e também às suas condições. Supondo que o cliente, inicialmente, pelo que pede de crédito, ultrapassa a sua capacidade financeira, conhecendo todas as condições financeiras do cliente, mesmo situações patrimoniais e outras responsabilidades que o cliente já tem no mercado, ou seja, junto das demais instituições financeiras, podemos ajudar o cliente a definir uma proposta de crédito que seja adaptável à sua situação, não é? E há diferentes graus de risco de crédito, como, não sei, há uma tabela? Como é que isso funciona? Sim, com base em todos várias variáveis que nós analisamos do cliente, desde a capacidade financeira, do rendimento, do que o cliente já tem como crédito, e também da prestação do crédito que o cliente vai contrair, nós analisamos o grau de risco de cliente e muitas vezes podemos alcançar um grau de risco seja baixo, médio ou elevado. Quem são as pessoas que têm, digamos assim, maior risco? Digamos assim. As pessoas que apresentam maior risco são, primeiramente, as pessoas que já apresentam um histórico de não pagamento de crédito. E isso, gostaria que os clientes soubessem que o fato de incumprir com uma instituição financeira, isso tornará conhecimento de toda instituição financeira, porque as informações são reportadas à entidade supervisora. São partilhadas essas São informações. partilhadas e no processo de análise de risco do crédito, temos acesso a essas informações que nos permitem ver o comportamento histórico do cliente, mas não ficamos somente com essas informações. Também consideramos outras variáveis e, conjugando várias variáveis, né, poderíamos ter um resultado que o cliente é de risco baixo, risco alto e risco médio. Isso ajuda-nos também a ver qual é o processo de crédito, qual é a proposta do crédito que o banco pretende continuar a fazer o negócio ou não. Digamos, se eu tiver 65, 70 anos, eu estou em risco elevado ou não necessariamente? Não risco elevado, mas, no entanto, o banco tem um conjunto de políticas, um conjunto de procedimentos onde define a idade do cliente para conceder o crédito. Podes ter uma idade de 65 e 70, mas caso apresente uma garantia que seja líquida para o crédito, não inviabiliza a operação. Vendo agora a questão, por exemplo, do risco de crédito nas empresas, temos estado a falar um bocadinho mais dos clientes individuais, não é? Das pessoas singulares. O processo é o mesmo para as empresas ou não? Passamos pelo mesmo processo de análise de risco de crédito das empresas, embora com variáveis diferentes das pessoas particulares. Nas empresas nós consideramos a situação financeira da empresa, por exemplo, a capacidade da empresa em gerar fluxo de caixa, que é o importante para pagar a prestação de crédito na data definida. Analisamos toda a gestão da empresa, qual é a qualidade da equipa, o seu posicionamento no mercado, o que se pretende com este crédito, ou seja, a finalidade do crédito para poder definir qual é o melhor produto para a empresa. Avaliamos também os sócios, né? E também se a empresa não tem nenhum envolvimento em atividades ilícitas, exatamente, isso por exemplo, branqueamento do capital, muito importante. Isso nós consideramos também tanto para empresas como também para clientes particulares ou institucionais, que é o termo compliance, que temos que ver se estes clientes não têm nenhum envolvimento em atividades ilícitas, branqueamento do capital, ou outras que estão na lista de compliance. Doutora Elsa, foi um prazer tê-la aqui com o nosso programa e até lá, fique bem, até à próxima. Eu agradeço pelo convite. Da sua parte, já sabes, contamos consigo no nosso próximo podcast Conversas Financeiras, um programa da Rádio Alfa. Até à próxima. Conversas Financeiras.
um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB.